E por aqui no podcast Impacto Positivo, eu, Leila Falcão, tenho o prazer de estar recebendo hoje aqui na nossa bancada o Henrique Formigão e o Luiz Carlos. Em comum, os dois são apicultores, salvadores do planeta. Eu posso falar assim, Henrique, eu estou exagerando? Pode sim, pode. A gente se dedica aí ao cuidado com as abelhas, né? E a abelha é muito importante para o planeta. Então pode falar assim, nós somos um pouco salvadores da natureza. É uma atividade difícil. O Albert Einstein, ele dizia que quando as abelhas desaparecerem do planeta, a humanidade teria mais 4 anos de sobrevivência. Porque são as abelhas que fazem a polinização, né? Com a polinização nascem os frutos as sementes, e as sementes geram novas plantas. E quem faz esse trabalho com eficiência são as abelhas. Sem elas, não teria plantas, não teria animais e o homem teria condenado a desaparecer. Então, viu que eu não exagerei, porque, inclusive até eu quero agradecer ao Luiz Carlos, ele trouxe para mim essa revista, Conhecendo as Abelhas. Eu fico pensando, se todo mundo, cada um que está vendo a gente, procurasse, né, estudar sobre as abelhas, a gente teria mais consciência sobre essa importância da preservação, de não matar as abelhas, porque, inclusive, até o Luiz Carlos, você fez ciências agrícolas. E como é que começou na sua vida, Formigão, mais conhecido como Formigão? Porque tem uma história, né? Você acompanhou um amigo, aí começou a estudar sobre as abelhas e a partir daí você começou a ter o desejo e se desenvolveu como apicultor. Eu trabalhava no município, há 7 anos, trabalhei na prefeitura de Araruama e me interessei porque um colega foi extrair uma abelha lá na rodoviária de Morro Grande e eu tive que tirar. Eu comecei a pesquisar, a abelha, no início foi por dinheiro, né? Depois eu me apaixonei porque a abelha tem esse papel importante da natureza e é um inseto muito completo. Se você não sabe, ela produz 6 tipos de produto e todos eles benéficos ao ser humano. O mel, o própolis, a pitoxina, a geleia real, o pólen e a cera. Esqueci de algum, Luiz? Não. Então, tudo isso é muito benéfico, além da principal função, que é a polinização. Então, me apaixonei, né? Hoje toda atividade a gente tem a coisa do dinheiro, mas tem que ter a paixão mesmo, né? Mas o detalhe que eu queria que você até enfocasse, porque as coisas às vezes na vida acontecem de uma forma inesperada, né? Você foi acompanhar e esse seu amigo tinha consciência da importância das abelhas. Você achou que essa colmeia, né? Posso chamar de colmeia, Luiz? Ela seria retirada do local, mas ela não foi retirada? No caso não foi. Ela foi queimada, porque não tinha possibilidade, o apicultor achou difícil ali. E eu fui pesquisar e via realmente a importância das abelhas. Não deveria ter feito isso, mas tem locais que não é fácil de tirar e ele acabou sacrificando as abelhas para que não atacasse o pessoal que estava ali em volta. Agora, Luiz Carlos, uma curiosidade, por que as abelhas elas procuram essa parte urbanística, né, das cidades, esse refúgio? Por exemplo, através dessa história que o Formigão está falando, né, isso é uma coisa que acontece constantemente. As abelhas que nós temos hoje aqui no Brasil são africanizadas. E o instinto dela instintivo dela, toda vez que ela é ameaçada em seu ambiente, ela abandona esse ambiente e vai procurar outro. Isso pode acontecer a qualquer momento. Então, por exemplo, tem uma colmeia instalada ali numa árvore. Se ela sentir que está pegando fogo, ou alguém vai cortar a árvore, sentir um perigo, ela instintivamente enche a barriga de mel, porque ela não sabe para onde ela vai, e todas as abelhas abandonam aquele local. E elas saem à procura de um outro local. E, às vezes, passando por essa rodoviária, ou passando por uma casa, ou passando por um poste, ela achou que aquele lugar é um lugar seguro para ela se instala.
Agora, normalmente, quando se trata de mata, de floresta, de área rural, ela vai procurar um ambiente semelhante ao que ela estava. Nós estamos tendo agora, por exemplo, muitos problemas nas áreas urbanas, não só com abelhas, com animais silvestres, porque o ambiente onde eles vivem está sendo agredido, né? Nós tivemos agora recorde de queimada no final do ano passado, né? Os animais estão perdendo o ambiente onde vivem e eles estão fugindo para a cidade, não porque eles querem. Não tem para onde fugir, Não tem né? para onde correr. Muitas Se vezes, onde você muitas mora vezes está ele sendo vem destruído, em busca você de vai... proteção, né? Proteção, ou vem atrás de comida mesmo. Mas, Formigão, conta pra gente, você tem o seu apiário em Morro Grande. Com essa curiosidade, ficou apaixonado. Como é que iniciou? Porque hoje você produz, né? Vende produtos através desse trabalho que você desenvolve com as abelhas. Como é que começou isso? Foi difícil? Não. Tem que ter toda uma tecnologia, tem que fazer Então, ciências agrícolas. No meu caso, e para a pessoa que pretende criar abelha, tem que procurar um apicultor, ou para aprender na prática, Foi ou teu fazer caso? curso. Foi seu caso? No caso, eu procurei o Luiz Carlos, o Bioco, né, na época. Peguei algumas informações, tivemos cursos aqui na secretaria, e foi aprendendo, é uma coisa gradativa. A gente aprende todo dia com a abelha, né? Todo dia. Então, para quem quer começar, tem que procurar um apicultor ou fazer um curso, né? E, embora faça o curso, vai ter que aprender na prática lá, e a melhor maneira é procurar um apicultor. O apicultor está sempre disposto a ajudar a quem quer aprender. Eu sei que você, Luiz Carlos, tem 30 anos, né, como apicultor. E você, Formigão? Eu tenho 13 anos. 13 anos. 30 Tô anos. velho, Tá experiente, já né? estou muito ferroada, né? Já estou imune já. Já é CEO, né? CEO aí. 30 anos, hein? É uma vitória, uma persistência, é um aprendizado, é o não desistir nunca, é saber que realmente é um trabalho super importante para o ser humano, para o meio ambiente, para a biodiversidade. Eu acho é uma que, responsabilidade, né? Eu acho que, na verdade, é um encantamento, entendeu? Porque quando você inicia uma atividade, no caso, por exemplo, a apicultura, quando eu comecei, foi na década de 70, e Araruama era o maior produtor de laranja do estado do Rio de Janeiro, então se colhia muito mel de laranjeira, e era um mel muito valioso. Então, inicialmente, a gente criava abelha para tirar mel e vender, e ganhar dinheiro. Só que, conforme as coisas foram mudando, né, porque, por exemplo, Araruama perdeu a sua produção de laranja, perdeu essa posição de ser o maior produtor de laranja. Do estado, né? E aí o que aconteceu? Da citricultura pulou para bovinocultura, para boi. Então, aquele oportunidade que você tinha de tirar muito mel de laranjeira... Aquela riqueza, né? Porque escasseou, era uma riqueza, né? Então nós começamos a ter que buscar outras alternativas. Porque o mel que era de laranjeira começou a ser... o mel silvestre, mel da mata, né? E essas mudanças, as pessoas que criaram apenas para tirar mel, desistiram. Aquelas pessoas que gostaram da atividade e investiram na atividade, começaram a participar de muitos encontros, muitos treinamentos, workshop, e à medida que você vai aprendendo e você vai adquirindo novas técnicas, você não pensa só no mel, você pensa na qualidade de vida da abelha. E você começa a conhecer a importância do trabalho da abelha. E de cada uma naquela história toda ali, né? Para você ter uma ideia, a abelha está desaparecendo no mundo inteiro. São mais de 20 mil espécies, né? Mais ou por aí, né? Aqui no Brasil nós temos 2 tipos de abelha. As abelhas que foram trazidas pelos portugueses, que são essas abelhas que nós trabalhamos, né? São africanizadas. Inicialmente, as abelhas que vieram para o Brasil, que é chamada de abelhas europeias, elas foram trazidas pelos portugueses na época da colonização para o Brasil, só que são abelhas que vieram no clima frio e vieram para um clima tropical.
E a função dessas abelhas inicialmente não era produzir mel, era produzir cera. Porque tem abelhas também que não produzem mel, né? Essa produz dentro mel, dessas mas espécies. na Europa. Aqui a produção de mel era muito pouca, mas os jesuítas, os padres, eles queriam produzir cera para fazer vela para as capelas. Depois que se pensou no mel. Como essas abelhas eram mansas, elas tinham essa qualidade, eram mansas, mas produziam pouco mel. E na década de 40, o Brasil começou a ter um consumo muito alto de mel e o mercado não fornecia esse mel. Não era suficiente, se trazia né? mel da Argentina, se trazia mel do Paraguai, se trazia mel do Uruguai. E aí o governo brasileiro, ele pediu à Universidade de São Paulo que fizesse uma pesquisa para melhorar a produção de mel. E aí o que aconteceu? Um pesquisador chamado Kerr, ele descobriu que existiam abelhas na África altamente produtivas, mas tinha um problema, elas eram altamente agressivas. Então veio a pesquisa de trazer uma abelha altamente produtiva, agressiva, cruzar com a abelha europeia, que era mansa e pouco produtiva. Tinham que juntar essas características. Então, na universidade, isso ia ser feito em laboratório, conduzido, uma pesquisa conduzida. Só que aconteceu um acidente e essas abelhas africanas, elas escaparam e foram para a natureza. Então, aquilo que ia ser feito em laboratório aconteceu na natureza, né? Bem melhor, não é? As rainhas africanizadas cruzaram com os zangões europeus e formaram essa abelha que nós temos aí, que são as africanizadas. Eu posso falar um graças a Deus Só com que isso? causou um problema, né? O que você falou, Formigão? Causou um problema grande. Assim, No início houve muito acidente, porque as pessoas estavam acostumadas a trabalhar com uma abelha quase sem roupa, e depois, né? Só tapava o olho. Vocês trabalham, Formigão, com esse tipo de roupa ou não tem a necessidade? Tem uma roupa especial agora. Macacão, isso é uma obrigatoriedade? É um EPI quando que nós você... chamamos, né? O equipamento de proteção individual, é obrigatório. Porque o que acontece? A apicultura é uma atividade de alto risco. Para você ter uma ideia, uma colmeia em fase de produção de mel, uma colmeia tem de 100 a 150 mil abelhas. Se você toma ferroada de uma, já dói... Por exemplo, assim, tem 4 pessoas aqui no estúdio, então elas cobririam o meu corpo todo, o seu e de mais ainda 4. Sobra abelha. Sobra muita abelha. Sobra abelha. Para ficar todo assim, abelhudo. Tomou ferroada, tá próximo do enxame, tomou ferroada. Se você colocar aí que um corpo humano suporta, em média, de 200 a 250 ferroadas... Nós 4 aqui daria 1000, né? Não, eu tenho alergia, então uma abelhinha ela faz uma coisa encantada comigo. Isso, mas bota você no hospital. Formigão, me fala uma coisa, por exemplo, o seu apiário é em Morro Grande? Eu sei que o Luiz Carlos tem 3, né? São 2 em Morro Grande ou 1 em Morro Grande? 2 em Morro Grande e 1 em Silva Jardim. Essa área silvestre, com essa mudança, né? Essa área silvestre, ela tem que ter um determinado tamanho? Como é que é isso? O que é que precisa ter nessa área para que seja positivo a produção de... A abelha, se você fizer um comparativo, a abelha é igual o boi. O boi, para produzir carne, ou a vaca para produzir leite, tem que ter um bom pasto. Certo. Não é isso? A abelha nós chamamos de pasto apícola. A abelha, ela voa da colmeia, ela faz um círculo de 1,5 km de raio. Ela vai até 1,5 km e volta. Então, são 3 km. Então, vocês praticamente sabem a área que é percorrida por elas. Tem um aplicativo no computador, Google Earth, que a gente estuda a área, o raio. A sua área tem qual o tamanho da sua área? Eu não sei. É porque não importa, né? Você pode ter uma área mínima, porque no decorrer... O que vai acontecer? Nesse voo que ela faz, você imagina um círculo. Entendi. Ela pode voar para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, ela vai vasculhar toda essa área. Um raio de 2 quilômetros, né? Isso. Aí o que acontece? Você consegue mapear. Hoje, as pessoas faziam isso assim, vamos montar um apiário aqui, né? Vou botar 10 colmeias, 100 colmeias, 50 colmeias. Hoje não, hoje existe o que chama de mapeamento apícola. Você, quando vai instalar um apiário, você entra no Google Earth,
Pro. Existem lá ferramentas que você marca onde está o seu apiário e você faz esse círculo no computador, e as áreas verdes que você tem, ou área cultivada, né? Você vai circulando e faz um cálculo. Quanto de comida tem naquela área? Aí se faz um cálculo aproximado, e aí esse cálculo vai te dar o número de colmeias que você vai colocar nesse local. Deixa eu fazer uma pergunta, deixa eu voltar agora aqui, Luiz Carlos, para o formigão. Então, por exemplo, assim, com essa explicação do Luiz Carlos, se você tem essa área mapeada, né, 2 quilômetros que você falou, né, onde as abelhas irão, você também pode melhorar essa área. No caso, se você tiver uma área extensa, por exemplo, assim, que inclua, você pode melhorar a qualidade do seu mel através do que você também vai utilizar, né? Pode sim. Só que aqui a gente tem um problema, eu e o Luiz Carlos, que a gente cria em áreas de pessoas, de sitiantes. Muitas vezes a gente não consegue plantar. Também tem um problema de desmatamento, queimada. A gente sofre muito com queimada, desmatamento, falta de chuva. Esse ano a primavera está com a chuva frequente. Mas é favorável ou não? A chuva regular é favorável. É favorável. Favorável. Tudo demais. Se tiver muito sol, falta de chuva, não é legal. Se tiver muita chuva, então, falta qual de sol... ambiente ideal para as abelhas? Olha só, existe para quem pratica apicultura dentro da técnica, existe uma coisa chamada calendário apícola. Normalmente a gente trabalha com as 4 estações, né? E o que acontece? Estão completamente loucas, né? Aí o que acontece? Você tem períodos em que as abelhas encontram bastante alimento. Agora nós estamos entrando na fase dezembro, janeiro, fevereiro, até março. Existe uma grande abundância de flores, né? Aqui no verão, a nossa colheita de mel acontece no verão. Depois, a partir de abril começa a escassear. E a coisa fica feia no inverno. E o que se faz quando fica feio? Aí o que acontece? O apicultor que é profissional, ele acompanha o desenvolvimento das suas colmeias, né? Você vai observando. É o caso de vocês dois. Você vai observando, por exemplo, você está colhendo mel, colhe mel. E existe também essa desinformação que o apicultor seca a colmeia, tira todo o mel das abelhas, coitadinha das abelhas, ficam sem comida. Na verdade, isso não acontece. Você tira o excedente de mel, você deixa a quantidade necessária para ela se manter, porque ela vai atravessar o inverno, então nós tiramos o excesso. Só que esse excesso é provocado porque você aumenta o espaço para ela trabalhar. Entendi. Né? Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, você tem uma colmeia dentro de um oco de uma árvore. Ela não tem como expandir, ela não tem como crescer. E isso até às vezes, quando junta muita abelha em pouco espaço, a família se divide. Uma parte do enxame fica dentro do tronco, para ninguém se incomodar com o outro, dar atrito. A outra parte vai morar em outro canto, para não ter problema. Precisamos aprender com essa democracia, muita coisa, né? Muita Nossa. coisa. E aí o que acontece? O apicultor, ele vai avaliando esse espaço e ele vai oferecendo mais espaço e mais possibilidade dela crescer. Né? Porque a abelha, por exemplo, a abelha fabrica o favo, é dela. Ela tem uma glândula que produz a cera ela desenha o favo. Nós já apresentamos o favo para ela, já adiantamos o trabalho dela. Entendeu? Então, o espaço todo é calculado. Existe um monge chamado Langstroth, que ele foi o primeiro grande pesquisador das abelhas. E ele começou aqueles caras que ficam do lado do enxame, observando as abelhas, calculando o espaço entre um favo e outro, a temperatura, como é feito o trabalho de cada uma. Esse cara foi o primeiro grande pesquisador da apicultura mundial. Quase que científico, E ele, né? o que aconteceu? Ele descobriu o chamado espaço abelha. Entre um favo e outro tem um espaço de 2, 3 milímetros, que é onde as abelhas se movimentam. E ele trouxe esse espaço para dentro de uma colmeia padrão que nós chamamos. É uma caixa de madeira, onde tudo é calculado. São 10 quadrinhos de madeira, com essa distância. Mais uma ajuda aí, Isso. né? Então, é a mesma coisa você pegar uma casa pronta e entregar para você. Você não vai construir a casa. Tá. Você tá vai aí, agora é contigo, né? Isso, é contigo. Então, você vai adiantando o trabalho dela. E ela, com isso, ela se anima
E ela vai expandindo e vai produzindo mais. É porque ela, para produzir 1 quilo de cera, ela gasta aí de 8 a 9 quilos de mel. A gente já inserindo a cera, ela vai se preocupar isso você adianta em termos de meses? Quantos meses? Porque quando você dá de presente para as abelhas? Você imagina esse caderno seu aí, né? Esse caderno deve ter uns 10 centímetros por 8, de gotinha em gotinha, a abelha fazer uma página desse seu caderno. É fantástica. Né? Ela perde tempo com isso. Isso é o quê? 12 meses? Não. Menos? Ela vai levar mais de 20 dias para fazer isso. Tá. Entendeu? Agora, quando você... E além de colocar a cera, ela já vem com o desenho dos favos para ela, só levantar as paredinhas. Então, isso é um grande adianto para ela. Em 1 semana, 2, no máximo, ela já fez tudo. Então, essas técnicas o apicultor adquire para que torne a produção maior. Entendeu? Então, tipo assim, você pega hoje, e tem apicultores que aqui as pessoas criavam uma abelha aqui de maneira artesanal. Então, tirava o favo, exprimia com a mão, tirava o mel, esperava a abelha construir todo o favo novamente. E isso demora semanas. E isso você está perdendo tempo. Eu posso dizer, então, que vocês são sobreviventes? Porque na história que o Luiz Carlos, né, Formigão, está contando aqui para a gente, a respeito... nesses 30 anos, né, época em que Araruama era grande produtor de laranja, como você deu o exemplo para a gente, teve esse avanço tecnológico... Muita coisa. Para os apiários, né? Não só dos apicultores, não né? só dos apiários, né? Mas você vê, por exemplo, hoje a roupa, os equipamentos de segurança que o apicultor utiliza hoje, eles vêm com certificado, você vai usar o equipamento que é anti-ferroada, você não vai tomar, eles certificam que você não vai tomar ferroada com esse macacão. E ele ainda é ventilado. Antes os macacões eram de brim, então você quase morria torrado dentro. Era uma sauna, uma verdadeira sauna. E você colhe mel aqui no verão. Você imagina você com 38 graus, 40 graus, era você 50 dentro de um macacão ali, com luva, bota. Uma sauna russa. E cercado de milhões de abelhas. Então, concluindo aqui o que eu estava, o meu raciocínio, eu posso dizer que vocês são resistentes. Sim, pode sim. Porque tem coisas que obsessivos, a gente, né? Muita queimada, tudo. Você vê, eu vim agora da roça. Vencedores. Eu vim agora da roça. Você só transportava abelha de um lugar para o outro à noite. Tinha que esperar todas as abelhas entrarem na colmeia. Você ir lá à noite, fechar, transportar. Existe técnica agora que você transporta de dia. Então são muitas coisas novas, que facilitam a vida do apicultor e estressa menos a abelha. Porque a abelha um termo que é usado entre os apicultores, a abelha não é agressiva, ela é defensiva. As pessoas têm essa visão que a abelha vai atacar todo mundo, né? Ela não quer atacar você, só que a abelha é territorial. Não vem que não tem, né? Ela determina um espaço, ela tem um espaço de onde ela vive e que ela monitora esses... É igual você na sua casa, você tem câmera, você tem cerca elétrica, você tem cachorro, você tem portão elétrico. A abelha se cerca de determinados cuidados em que ela determina um perímetro. Se você entrar nesse perímetro, primeiro ela vai tentar te afastar dali. Ela não vai chegar na primeira e te ferroar. Boa vizinhança, né? Primeiro. Olha, sai daqui que isso aqui é meu território. Se você avançar... Gente, isso já é para evitar, tá? De repente, se encontrar alguma colmeia, né? É bom para as pessoas ficarem atentas como que agem as abelhas. Quando você se deparar com a abelha, a primeira coisa que ela vai fazer é bastante barulho em volta de você. Então sai correndo. Ela vai bater em você, até porque o que acontece? A abelha, o ferrão da abelha é parecido com um anzolzinho de pescar, né? Então, esse ferrão é preso à glândula que produz o veneno, e essa glândula é presa à parede do intestino da abelha. Então, a abelha, ela quando ferroa você, que ela introduz o ferrão, esse ferrão não sai, fica preso na sua pele. E ela quer sair. E nessa luta que ela quer sair, ela sai, o ferrão fica preso com a glândula, bombeando veneno, e um pedaço do intestino. Então, ela voa, ela vai voar, ela vai ter uma hemorragia e vai morrer. Então, para ela, não é jogo matar você, te ferroar.
porque ela vai morrer. Então, primeira ação dela é vir no seu rosto, aonde bater, sai daqui, olha, sai para lá. Agora, você começar a dar tapa. Porque ela também precisa defender a colmeia, a né? colmeia. Existe colmeia um grupo, é mais importante. Existe um grupo de abelhas que só ficam... um minuto. Sobreviventes, é isso? Isso. Vocês são sobreviventes? Porque Eu- enriquecedor, eu- Luiz eu- Carlos. eu Você está não- falando de abelha aqui, eu já Porque quero, a já tô... produção nossa vem caindo, né? A gente sente muito isso, a degradação da natureza, a gente que está no campo. Acho que não só os apicultores, mas os agricultores também. A falta de chuva, as queimadas. A gente sente isso. E reflete logo pra gente que a produção nossa cai de mel, de própolis. Sempre quando tá irregular, queimadas, essas coisas, a gente sente isso. Muitas queimadas ainda na nossa região, por exemplo, Morro Grande. O problema é no Brasil inteiro, né? Mas A questão- vamos trazer para o nosso universo aqui, no universo onde vocês atuam. Aqui nós temos um grande desafio. O que aconteceu? Quando saiu a citricultura, né? Que a citricultura você tinha matas, laranjeiras Você tinha toda uma que biodiversidade favorável. Você né? tinha matas e laranjeiras que produziam néctar, pólen. Quando terminou o cultivo da laranja e que esse espaço virou pasto é muito pobre no fornecimento de néctar e isso prejudica pólen. na produção. E hoje você tem ilhas de mata. Você não tem floresta em Araruama mais. Você tem são matas isoladas, que nós chamamos de ilhas, né? Essas matas não têm comunicação com outras matas. Então o que resta no município são essas ilhas de mata. E que aos poucos, elas vão sendo ocupadas pela própria bovinocultura, ou por loteamentos, ou por condomínios, que a tendência é o que? A área urbana vai se expandindo para o interior e as áreas verdes vão perdendo espaço. Então, quanto menos áreas verdes, você tem menos animais silvestres, você tem menos abelhas, e você tem menos água. O que né? a gente está falando de você, que é apicultor há 30 anos, e o formigão há 13 anos, né? O que a gente pode visualizar daqui a 20 anos? Porque isso é assustador, né? Olha, você está vendo aí os países, né, na COP, você está vendo tratados sendo assinados, só que as pessoas poderíamos ter um reflorestamento? Nós temos um péssimo costume de esperar que alguém faça alguma coisa por nós. Né? São poucas pessoas que têm iniciativa de fazer o mínimo. Se cada um fizesse o mínimo, nós temos um projeto, por exemplo, nós lançamos um projeto em Morro Grande, Desafio das 1000 Árvores. Porque eu e ele, como circulamos pelo interior... Vocês conhecem tudo. Nós sempre pegamos semente de árvores nativas e produzimos na nossa casa com copinho de guaravita, com caixinha de leite. E nós fazemos mudas de árvores e vamos plantando por aí. Árvores? São árvores nativas. São árvores nativas. Hoje as nativas daqui, o quê? Fala pra gente. Tem muita aroeira. Eu gostaria de ter uma muda da aroeira, eu não tenho aroeira aqui. Tem cabuí, tem maricá. Eu aceito a muda de cada uma para eu plantar em casa. Nós, por exemplo, optamos por plantar plantas, que nós chamamos plantas apícolas, né? Plantas que servem, que fornecem pólen ou resina ou néctar para as abelhas. Fantástico. Então nós começamos com essa ideia de, ele plantava as árvores dele, eu plantava as minhas, por onde nós andamos. Falei, por que a gente não pode convidar algumas pessoas, principalmente a juventude, os alunos, as pessoas da comunidade, né? E fazer uma campanha para que essas pessoas também possam, se cada uma produzir uma árvore, você pega aí uma escola, hoje tem 800 alunos, são 800 árvores. Se você pegar no município... Pensando nessa proporção, realmente... você pega as igrejas, pega as pessoas... As associações, pessoas, né? os bairros... Então, aí nós criamos um projeto, Desafio das 1000 Árvores, pensando em incentivar essas pessoas a, cada uma, cultivar pelo menos uma árvore. E nós conseguimos, no ano passado, plantar 120 árvores. 120 árvores. Que já é uma Esse vitória. número é um número fictício. Tá. 1000 pode ser daqui a 2 anos, 3 anos, não interessa. O que interessa é que alguma coisa está sendo feita. Então, a educação ambiental deveria ser prioridade nas escolas, porque nós estamos passando por um momento muito difícil,
muito difícil. A natureza está apontando que a coisa não está Tá bem. feia, né? Nós tivemos recorde de queimada no Brasil inteiro o ano passado, né? As mudanças climáticas estão aí, né? Hoje, nós que dependemos da natureza para produzir mel, o ano passado nós não conseguimos produzir mel. Nós produzimos no máximo 30% de nossa produção. Isso significa o quê? Em termos de produtos? Porque também vocês, né, você também produz, né? Fornece produtos. Isso. Ah, Porque se você escolhe pensar, 1.000 quilos, como eu a te gente falei, escolhe 300 quilos de mel. como eu te falei, você não pode tirar todo o mel da abelha. O mel é dela. Então, nós tiramos o mínimo para a gente. Mesmo assim, nem para a abelha teve. Então, os apicultores que são apicultores profissionais, o que acontece? Nós chamamos de alimentação artificial ou suplemento, né? Nós chegamos no inverno, como as abelhas não têm comida, nós fornecemos comida para ela. Então, nós fornecemos ração feita em casa para ela. Hoje você compra ração pela internet, ração para a abelha. Para a abelha. Você compra a ração toda balanceada, porque a ração fornece proteína. E a abelha pega o néctar da flor, é fonte de energia. Então, nós fornecemos mel, açúcar e água para substituir o néctar. Para que ela sobreviva. Isso. Aí, de 15 em 15 dias, nós levamos assim, de 15 a 20 litros de xarope e de 5 a 10 quilos de ração para dar para as abelhas, para elas não morrerem de fome. Isso é uma coisa muito séria. Porque a hora que as abelhas desaparecerem, o caos vai ser total. Nós não teremos comida. Muita gente não vai ficar para contar a história. Os animais né? silvestres não terão comida. Frutas não têm semente. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, os Estados Unidos perdeu 50% da sua população de abelhas. Na Europa, também. Agora, esses países, eles já estão criando políticas para preservar as abelhas, porque eles sabem que a hora que essas abelhas desaparecerem, eles vão ser obrigados a comprar comida de outros países. Mas se também desaparecer dos outros países, vai ser o caos. E é o caos. Você tem ideia? Não, lá é nos por Estados isso que, Unidos, por isso que tem que ser criadas políticas públicas pensando na preservação das abelhas. Para você ter uma ideia, já existem laboratórios construindo microdrones para fazer polinização nas flores. Você imagina quanto vai custar isso? Nós temos um trabalho que é feito de graça. Então, eu acho que aí rola também a vontade, né? E a necessidade de incentivar a campanha que vocês fazem das plantas, né? De plantar as árvores, né? Se porque a parte rural aqui de Araruama, ela é gigantesca ainda, mas né? é difícil, né? A gente faz a campanha, poucas pessoas então, abraçam. Mas aí, como o Luiz Carlos falou, é não desistir nunca. Eu acho que vocês dois são exemplos disso, né? Hoje, em Araruama, vocês sabem quantos apicultores tem na cidade? Isso está mapeado? Nós fizemos um levantamento assim, preliminar, nós conseguimos cadastrar 25 apicultores, mas nós acreditamos que tem mais de 40. Mais de 40? Mais de 40. Só que o que acontece? As pessoas, elas já cultivaram esse hábito de achar que elas sozinhas vão resolver alguma coisa. E isso não é verdade. Não, isso a gente já sabe. Já sabe. E o grande exemplo, nós que somos apicultores e estudamos muito as abelhas que trabalham em conjunto, trabalham em sociedade, tanto é que eles dizem que se a sociedade humana tivesse 10% da organização das abelhas, o mundo seria perfeito. Porque quando você entra no mundo das abelhas, você vê que é um inseto que ele nasce trabalhando e morre trabalhando. E não tem aposentadoria para abelha, não. Ele compartilha tudo que ele produz com a família, com a sua família. Ele morre defendendo a família. Ele faz tudo pela colônia. Todo o trabalho é dividido, cada um tem uma função. Para você ter uma ideia, a abelha, quando nasce... Essa hierarquia é fantástica, né? Ela passa mais da metade da vida dela dentro de casa, trabalhando em casa. Ela nasce e, de acordo com o desenvolvimento do corpinho dela,
ela vai mudando de função. Ela nasce como babá, depois faxineira, depois ela se torna engenheira, se torna cozinheira, se torna soldado, e depois que ela vai trabalhar no campo, ela passa por todo o processo, todos esses setores dentro da colmeia, para depois trabalhar no campo. É o último trabalho que ela faz. Então, se você perceber, se você pegar uma colônia de 50 ou 100 mil abelhas, todas trabalhando, cada um no seu setor, é uma coisa sincronia. Fantástica. Quando eu falo que a natureza ela é perfeita mesmo, né? Não tem meio termo para a natureza. E essa questão de observar, né? Observar como que a natureza funciona e como a sociedade humana funciona, como que uma funciona de modo perfeito e como que a outra é tão problemática, né? Não, realmente, se a gente seres humanos, aprendesse com a natureza, seríamos seres humanos melhores. Isso, com certeza, um exemplo que você está dando aí agora, né, Luiz Carlos, a respeito de como é o funcionamento ali da colmeia, né? Daquela vida ali. E quem comanda isso? Não tem chefe. Melhor ainda, né? Não tem chefe, só tem uma rainha. Né? A rainha não comanda ninguém, ela é comandada também. E isso traz muito para o coletivo, né? Que hoje tem que ser uma conquista nossa, né? A atenção para o coletivo, onde se ajuda. Mas voltando aqui, vamos dar uma adoçada no impacto positivo, porque eu quase chorei aqui. Porque, porque é pra gente que gosta dessa parte da roça, da natureza, né? A gente fica, nossa, eu não tenho o que comer, tem ração para... Quantas pessoas não sabem? Eu não sabia. Você sabia que existia ração para abelha? Para que elas possam se alimentar, porque tem uma fase devido também hoje ao meio ambiente, às estações que não são mais as estações. Primavera não é mais primavera, né? Verão não é mais verão, inverno não é mais inverno, outono não é mais outono. E isso mexe com a natureza inteira. Isso mexe com... Porque, tipo assim, antes você conseguia programar as atividades. Saiu da Agora ordem, você tem que esperar não o que vai acontecer para fazer a sua programação. Então, uma adaptação delas com relação também à natureza. E a abelha tem mais de 100 milhões de anos. Já passou por todas as fases geológicas do planeta, né? Elas têm uma capacidade muito mais positiva de se adaptarem do que nós. Nós dependemos de tudo. Você vê que essa semana, esse temporal que deu dependemos aí, delas. o estrago que fez. Dependemos delas. Vamos dar uma adoçada aqui? Vamos dar uma adoçada? Falando em adoçar, Formigão, mostra pra gente aqui, essa câmera ali pra você, hoje o que você produz no seu apiário. Você tem um apiário? Eu tenho, 2 apiários? Eu tenho 4 apiários. 4 apiários. 4 lugares, Aqui em Araruama, Morro Grande, Tapinuã, tenho em Bacaxá também, Rio da Areia, e em Palmital. Esse aqui é o mel de... Pode levantar aqui, levantar para o pessoal? Floradas de eucalipto, né? Floradas de expectorante, muito bom. Você sente o gostinho da flor do eucalipto. E tem também... A gente fala assim, florada de eucalipto, é que a abelha foi lá, coletou o néctar do eucalipto. A gente tem um mel também silvestre, que a abelha pega diversas flores, que é um mel multifloral, que é o mel mais escuro, que a maior produção nossa é silvestre, porque não tem uma florada única, né? Tem locais que tem a florada única. A gente aqui é silvestre ou de eucalipto. E tem também... Uma curiosidade que eu gostaria de aproveitar o momento para falar... Pode pegar isso também. É que as pessoas vender mel é uma coisa muito complicada, porque todo mundo entende de mel. Qualquer uma pessoa chega, não, mas pega o mel, vira para cá, quer fazer vários testes para saber se o mel Não, cristalizou, assim, tá bom, cristalizou, não tá bom, é uma história... Aí o que acontece? O mel, ele é a menina dos olhos da abelha, é a fonte de comida dela. Então ela trata o mel de uma forma muito carinhosa e manter o mel com as suas propriedades. O mel, ele é mantido dentro da colmeia com uma temperatura que não muda. As abelhas controlam a temperatura do mel. Primeiro que o mel é produzido no escuro. Ele não é produzido na luz do sol, ele é no escuro. E a temperatura, as abelhas controlam. Se tiver muito calor, elas batem as asas dentro da colmeia o controle, e espirram água
vão lá, enchem a barriguinha d'água na lagoa, voltam. Já viram aquele ventilador que tem no mercado que espirra água? Então, umas abelhas batem asa, outras espirram água para a temperatura baixar. Elas baixam, pode estar 40 graus lá fora, ela consegue manter 36. Consegue saber essa temperatura ali dentro? Já teve algum estudo? 34 a 36 graus ela mantém. Se tiver uma temperatura abaixo de 15 graus, o mel também pode cristalizar dentro da colmeia. Elas fecham a colmeia com cera, botam cerinha em volta da casa dela, fecham, deixam uns furinhos só pequenininhos para ela entrar e poucas abelhas vão para o campo. Ficam cheios de abelha dentro da colmeia. Para poder aquecer. O calorzinho do corpo aquece, eleva a temperatura. Então, o que acontece? O mel, ele não sofre mudança de temperatura. Então, quando você tira o mel de dentro da colmeia e coloca uma vasilha de plástico ou de vidro, primeiro, você coloca o mel à exposição à luz do sol, ou à claridade, né? E segundo, que a maioria das pessoas colocam a embalagem de mel em cima da pia, mármore. E o mármore à noite gela e de dia ele fica a temperatura ambiente. Então, esse esquenta e esfria. Tem que ter um lugar ideal, então, para guardar o mel. Para se proteger, porque senão o mel perde as suas qualidades. O mel, para se proteger, ele cristaliza. Ele cristaliza. Então, as pessoas, quando compram mel, o mel cristaliza. Gente, eu estou aprendendo aqui, porque essa coisa do mel... O mel açucarou. Eles acham que nós colocamos açúcar dentro do mel. Não, é falso. Não tem essa história. Eu vou falar, é falso. Esse mel cristalizou, é falso. Você tem uma ideia, nos Estados Unidos, na Europa, o pessoal compra mel cristalizado porque tem a certeza que o mel é verdadeiro. Que é verdadeiro. Eles fazem cubinhos, né? Por exemplo, no caso aqui, me presta aqui, por favor, formigão. Esse tem tendência a cristalizar, esse aqui, dessa florada. Mas aí qual o lugar ideal em casa que eu devo deixar? Dentro do armário? Dentro do armário. Aí tem que proteger da formiga, né? Se você tiver uma embalagem independente da embalagem, fechada, independente pode ser de vidro ou uma embalagem de plástico, ele tem que ser mantido no armário e no escuro. Ele gela mais rápido que o plástico, né? O vidro. Mas se tiver essas tampas aí, elas são bem fechadas, a formiga não entra. Essa aqui dá para botar uma colherzinha também. Esse outro produto aí. Esse aqui formigão. É o própolis. É o própolis verde, né? Própolis verde. Ele tem uma substância artepelin C, ele é anticancerígeno, anti-inflamatório, antifungicida, bactericida. Já teve casos, pessoas... Vocês vocês dois consomem mel todos os dias? Mel, própolis. Já teve casos de pessoas no Covid... A mãe ligou para mim, formigão, você tem própolis aí? Meu filho tá não tá conseguindo falar. Aí, quando tô com garganta inflamada, eu uso própolis direto na garganta. Boto na boca, misturo um pouquinho com a colher e seguro, faço um gargarejo e melhoro logo da garganta. E ela ligou para mim depois agradecendo que o filho voltou a falar logo em seguida. Gente, com essa riqueza... Então, receita para todo mundo aqui, o mel, o própolis. Com essa riqueza, né? Tanto da história da abelha, a importância dela para o planeta, a gente pode falar assim, porque não é nenhum exagero, né? Dentro da biodiversidade, do meio ambiente e do que produz, né? É uma riqueza, é só riqueza que vem da abelha. Porque a abelha, ela trabalha em conjunto com as árvores, né? A vegetação. Você vê, por exemplo, o própolis. O que é o própolis? O própolis, as plantas, elas estão sujeitas a serem atacadas por insetos ou acidentalmente o vento quebra um galho. Então, para se proteger, a planta lança nesse local onde houve o ferimento, e ela lança uma resina, tipo uma colinha, Isso. né? Essa resina tem os anticorpos dela. A abelha vem, pega essa resina, vai lá nos brotinhos mais novinhos, mastiga as folhas jovens, mistura com essa resina e fabrica o pólen. Então o pólen, assim como o mel, ele vai ter a característica de onde a abelha coletou. Então se ela pegou no eucalipto, vai trazer as propriedades do eucalipto. Se ela foi no alecrim do campo, ela vai produzir outro tipo de pólen, de própolis. Assim como o mel, né? Você tem mel desde claro igual água. Tem mais escuro, tem preto escuro. Igual petróleo. Você tem colorações variáveis. Mesma coisa hoje você tem o própolis marrom, você tem o própolis verde
e você tem o própolis vermelho. São 3 tipos de própolis diferentes, cada um com uma característica diferente. Existe, por exemplo, assim, eu comprei mel, tem um período para ser usado, tem uma data de validade ou não existe O mel isso? não tem data de validade. O grande desafio é você manter ele Com as qualidades. dentro de um ambiente que ele possa manter as características dele. Eu acho que eu queria. O mel, é importante falar, o mel cristalizou, ele não estragou. Ele continuou com a mesma propriedade. Mas a pessoa pega e derrete, tem pessoas que derretem, então tem que fazer o quê? Tem uma temperatura ideal para ele poder naturalmente... 45 graus. Passou disso, você queima as propriedades do mel. Mas tem que ser natural, né? Por exemplo, ele cristalizou, eu tenho que levar para um ambiente para que ele possa fazer esse processo de banho-maria. Afrouxa a tampinha, abre a tampinha, né? Está numa expansão. Você coloca numa vasilha com água, bota em banho-maria que ele vai dissolver e vai voltar a ficar líquido de novo. O grande problema que a gente tem é que o descristalizador, é um equipamento para descristalizar o mel, é feito só para o apicultor. Entendi. Não é para o consumidor. Entendeu? Eu fiz até um protótipo, né, de um descristalizador doméstico, quando eu estudava, e para o consumidor, porque a maioria banho-maria vai passar de 45 graus, aí vai queimar a propriedade do mel, entendeu? Aí é importante também então eu acho que passarem a grande dica é não deixar cristalizar, é você realmente armazenar, guardar ele. E tem gente que compra um litro de mel, e leva fica um ano com um litro de mel, toma não, uma colherzinha hoje, não. 3 meses depois uma colherzinha. É para saborear com vontade, né? É uso contínuo, porque você tem um produto natural, que tem inúmeras propriedades favoráveis ao seu organismo, você tem que usufruir isso. Então a gente precisa tornar a vida mais doce, é isso? Formigão, é isso, Luiz Carlos? E qual a sua dica para a gente tornar a vida mais doce? A gente está quase finalizando o impacto positivo hoje. Olha, hoje existe um grande desafio hoje das pessoas buscando qualidade de vida, né? Todos nós agora, principalmente quem está acima já da minha idade, assim, até a juventude, né, busca qualidade de vida. E a qualidade de vida, ela é uma coisa que não é uma coisa que você faça, é um conjunto de coisas. De ações, é um ambiente, né, saudável, são amigos saudáveis, é você estar em contato com a natureza. É o respeito a essa natureza. É você respeitar a natureza. É você buscar alimentos confiáveis, porque hoje nós estamos à mercê dos alimentos químicos, dos remédios químicos, nós estamos respirando e comendo e cheirando química para tudo quanto é lado. Agrotóxicos também prejudica muito, né? Muita coisa. Por isso que as abelhas estão desaparecendo no planeta inteiro. Porque à medida que você usa inseticidas cada vez mais poderosos, e as pessoas ainda usam de maneira incorreta, né? Usam nas floradas, sabendo que as abelhas vão para as flores. Se você coloca veneno nas flores, é como se fosse uma queimada. É como se fosse uma queimada. Já tem ideia, tem inseticida que mata a abelha em 3 segundos. A abelha lambe e cai dura. Então, primeiro que o produtor, isso é pesquisa. Quando você tem uma grande quantidade de abelha na sua cultura, você eleva a sua produção em 30%. Então, o produtor ganha ao ter colmeias de abelha ou próximo ou na sua propriedade. Tanto é que nos Estados Unidos, hoje você paga uma fortuna para o camarada colocar colmeias na sua propriedade, porque não tem mais abelhas. Eles agora estão transportando caminhões de colmeias de um estado para o outro e pagam caríssimo para que essas abelhas sejam colocadas na propriedade do sujeito. Ela poliniza aquela área, terminou a florada, coloca tudo no caminhão, vai para outro estado, tem outra florada. Mas, Luiz Carlos, uma grande alerta para o Brasil, né? Porque com relação ao uso de agrotóxico, o país realmente... país que mais usa agrotóxico. Vários agrotóxicos foram proibidos em vários países do mundo. Aqui continua sendo usado. Continuam sendo utilizados. E você? Como tornar a vida mais doce? Acho que é isso aí, ter mais cuidado com a natureza, né? Observar a natureza. Eu acho como eu falei, a gente que está no campo, a gente percebe mais essa coisa da degradação.
Às vezes a pessoa está num prédio, trabalhando no dia a dia, entra, sai do ar-condicionado, entra no ar-condicionado e não tem essa percepção. Não consegue alcançar, né, Formigão? Eu acho que o grande caminho é a gente envolver as crianças, as igrejas, que são locais que têm uma quantidade de pessoas maiores, e começar a conscientizar. Porque... E as escolas, né, que foi comentado aqui em termos de conscientização. Você tem uma ideia, Santa Catarina, Bahia, já tem alguns estados, e como é que eu falei no início, nós temos as abelhas com ferrão, que são essas que nós criamos, mas a grande maioria das abelhas as abelhas verdadeiramente brasileiras, elas não têm ferrão. Elas são do tamanho de uma mosquinha, são pequenininhas. Várias escolas, vários estados estão instalando essas abelhas nas escolas, servindo como material didático. Porque você vai pesquisar a vida em sociedade, a distribuição de tarefas, as flores que as abelhas frequentam, o tipo de mel que ela produz, o tipo de pólen que ela coleta. É toda uma pesquisa que as crianças se veem envolvidas e aproxima a criança da natureza. E da família, né? Da família. Da vida. Eu costumo, às vezes, eu gosto de, às vezes, eu estou dentro da mata, eu fico observando, você pega em 20 metros quadrados, você vai encontrar árvores de 10 metros, você vai encontrar arbustos de 4, 6 metros. E eles você vai vivem encontrar ervas harmoniosamente. Quase no outro. Como é que se entendem, os né? Os troncos quase entrelaçados. Como que as raízes, como que elas conseguem dividir água, dividir nutrientes, dividir luz sem brigar uma com a outra? Coloca 4 pessoas juntas no ambiente para você ver o fuzuê que vai ser. Ainda bem que aqui 4 foi harmonioso, né? Graças a Deus. Eu quero agradecer a você, Henrique Formigão, e a você, Luiz Carlos, né, por estar aprendendo com vocês aqui no Impacto Positivo, porque toda a ideia do Impacto Positivo também é conscientizar as pessoas, né, que estão assistindo, acompanhando a gente aqui, sobre a importância de aprender com a natureza. Obrigada e espero uma nova oportunidade. Nós te agradecemos, né, por ter Obrigada estar mesmo. aqui. Desenvolvam, o conselho que eu dou a vocês, desenvolvam a observação. As pessoas estão tão alucinadas hoje com o horário, com a internet, com o celular, que elas, às vezes, perdem por observar coisas simples que estão acontecendo ao seu lado, que a natureza está mostrando, mas as pessoas seguem sem ver. E isso é trabalhado. Desenvolver o senso de observação. Tá aí um toque aí. Aprenda com a natureza. Um toque do Luiz Carlos, e também você conferiu aqui o Henrique Formigão. Eu, Leila Falcão, de volta no próximo episódio aqui do podcast Impacto Positivo.